Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de 3 tipos de pães que vocês podem estar fazendo para vender. Você que está com um pouquinho de dinheiro aí na mão e precisa ganhar uma grana, precisa fazer um dinheiro, eu vou dar uma dica aí para você que está com pouquíssimo dinheiro em mãos. Se você tiver aí uns 10 reais na mão, você não vai gastar nem isso, né? Se você for fazer só o pão comum, pão simples, você vai gastar 2 ovos, uma colher de margarina, 2 fermentinhos, né? Você vai gastar em torno de 7 reais aí pra estar fazendo o pão comum, tá? Pra você vender. Você pode estar vendendo a 5 reais cada um. Com 1 quilo de farinha você pode conseguir fazer até 4 pães, né? E você pode vender a 5 reais cada um. E você tem um custo aí de mais ou menos uns 7 reais para estar fazendo esses pães. Agora, eu vou fazer aqui a minha receita básica de massa de esfirra. Só que eu vou fazer 3 tipos de pães. O pão comum, o pão recheado com queijo e presunto e o pão de calabresa com cebola, tá? E aí, vai ter essas 3 opções aqui que eu vou mostrar para vocês. Você que queira fazer aí pro seu café da tarde ou pro café da manhã, você faça. Mas você que precisa ter um dinheiro, uma renda extra, tá desempregado, tá? A coisa tá apertando aí. Com pouquíssimo dinheiro, você vai lá e compra os ingredientes para fazer, tá? Se você não tiver muita grana, com 7 reais você consegue os ingredientes para fazer o pão comum, tá? Agora, se você quiser fazer o de calabresa com cebola e o de queijo e presunto, aí você vai gastar um pouquinho mais, mas na receita que eu vou mostrar aqui vai render muito, tá? Vai ser bem lucrativo e você vai gastar pouco. Então eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes. Depois no final do vídeo eu vou mostrar o resultado dos pães. E vou mostrar pra vocês por quanto vocês podem estar vendendo os pães recheados também, tá bom? Então, bora aos ingredientes de hoje. Para fazer esses 3 tipos de pães, pessoal, eu vou usar 1 quilo de farinha de trigo de boa qualidade. Eu tô usando aqui a farinha Anaconda. O custo dela é R$ 3,59 mais ou menos, tá? Aqui, gente, para economizar e para poder render mais, eu tenho 250 ml de leite e 250 ml de água. Tá tudo aqui junto, tá? Para fazer essa receitinha. Aqui eu tenho 1 colher de sal, 1 colher de sopa e 6 colheres de açúcar, tá? Tudo colher de sopa. Aqui eu tenho 1 colher de margarina, temperatura ambiente, e 1 colher de óleo. 2 ovos inteiros, temperatura ambiente. 1 gema para pincelar, mas é opcional também, tá? E aqui 2 fermentinhos secos de 10 gramas. Aqui eu tenho 100 gramas de apresuntado ou presunto, pode ser. E 100 gramas de mussarela e uma pitadinha de orégano, tá? Aí, se você tiver um processador, bate no processador, senão você pode ralar ou até mesmo bater no liquidificador. Então, é apenas 100 gramas de cada que eu vou utilizar aqui, para fazer um pão, tá? Aqui eu tenho meio gomo de calabresa e meia cebola raladinho, tá? Pode ser batido no liquidificador ou no processador também. Então, com essa meia calabresa, essa meia cebola, eu vou fazer um pão. Com essas 100 gramas de presuntado, 100 gramas de mussarela, eu faço outro pão. E o pão comum, eu vou fazer 2 dele, tá? 2 pães comuns, sem recheio, sem nada. Aí eu vou dar início aqui à receita para vocês estarem observando aí como pode estar sendo feito os pães para vender, tá bom? Então, vamos dar início aí à receita de hoje. Pessoal, primeiramente, eu vou colocar aqui o leite com a água. Eu vou adicionar também o sal e açúcar. Vou colocar os 2 ovos inteiros.
Aqui eu já vou estar adicionando a margarina e o óleo. Enquanto isso, pessoal, eu untei a minha assadeira só com óleo, tá? Agora eu vou misturar bem aqui pra mim tá colocando o fermento. Aí a farinha de trigo é adicionada aos poucos, tá? Bem fácil de fazer, bem prático, gente. Se vocês quiserem fazer aí um dia de manhã, vocês acordam bem cedo, tá? E faz. Eu vou dar uma dica pra você que vende a pé, pra você que não tem um veículo, não tem uma bicicleta, nada pra sair vender. Eu vou dar uma dica pra vocês usarem o carrinho de feira, tá, pessoal? Carrinho de feira você coloca lá uma caixa ou um pote quadrado, alguma coisa, e aí vocês colocam o pão num saquinho e coloca um encaixado em cima do outro, né, dentro do saquinho, e no carrinho de feira. Aí você não precisa carregar peso no braço, tá? O carrinho de feira você pode encontrar nessas lojas de vasilha de plástico, loja de 99. Você também pode encontrar no centro da cidade de vocês, devem ter esses carrinhos de feira. Não é muito difícil de encontrar não, tá? E é um negócio excelente assim para você levar as coisas para fazer a venda, né? Para você não ficar esforçando os braços, né? Então, depois de ter colocado todos esses ingredientes, eu vou adicionando a farinha aos poucos. E aí eu já vou mexendo com a mão mesmo, porque precisa estar diluindo muito bem. Eu coloquei quase a metade da farinha, então eu vou ter que diluir muito bem aqui, gente, com a mão mesmo, os ovos, a margarina, o fermento, o sal e o açúcar. Aqui nesse momento tem que conseguir diluir todinho, porque se você colocar a farinha de trigo toda, corre o risco de não conseguir diluir esse fermento direito, né? Então, já dilui aqui na mão, já coloca mais uma parte. E sempre tenha um pouquinho mais de farinha na reserva, gente. Porque às vezes precisa para poder colocar na mesa para sovar um pouquinho, né? Não é toda vez, mas pode ser que em algum momento sim. Né, ó. É interessante a massa ficar assim, ó. Né? E acrescentando farinha aos poucos, porque isso vai ajudar o crescimento também, né? Não pode pôr a farinha demais, né? Tem que ser tudo aos pouquinhos, porque cada farinha é de um jeito, né? Cada uma rende de forma diferente, né? Principalmente sobre a questão da validade, né? Vocês sempre olham, gente, a validade da farinha de trigo, porque se ela tiver vencida ou tiver muito velha, ela vai render menos pães, tá? Só uma dica para vocês. Olhem a data de vencimento, tá? Sempre façam isso. Vocês comprem a farinha que é mais nova, que chegou recentemente no mercado. Vou colocar o restante aqui na vasilha para me desgrudar. Agora eu tenho que juntar tudo aqui para ir sovando essa massinha de pão. É a mesma massa que eu faço a esfirra, gente. Eu já tenho vídeo no canal da esfirra, o salgado, né, assado. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pão, não tem quem não come pão, na verdade? Todo mundo come pão. Então, eu acredito que o pão caseiro, que é um pão diferenciado, é um pão que vende bem, entendeu? Então, pode dar um bom resultado aí pra você que queira ganhar uma grana, né? Porque muita gente desempregada, né? Passando dificuldade. Então, é interessante a venda de pães.
Porque às vezes enjoa de comprar pão na padaria, né? Só pão de padaria, eu acredito que é uma coisa que às vezes tem hora que dá vontade de mudar um pouco, né? Como eu disse pra vocês, ó, às vezes fica grudando um pouquinho de farinha na reserva. Vou colocar bem pouquinho aqui, ó. Tá? Eu também preciso tirar o que fica grudado na mão, né? Se vocês tiverem sugestão de vídeo, coloca aí nos comentários, tá? Algum vídeo que vocês queiram assim que eu faça, específico, né? Então, ó. Vai esticando a massa, abrindo bem ela, né? Aí. Então, todo esse movimento assim, ó, para ajudar no crescimento da massa. Não vou ficar sovando toda a vida também não, viu, gente? Porque o trabalho de misturar a massa já tá feito. Agora que tá a chave no negócio, eu vou dividir em 4 partes essa massinha de pão, tá? Eu vou dividir em 4 partes e eu vou pesar essa massa. Então assim, ó, vai dar essa amassada com 1 quilo de farinha, vai dar 4 partes de 440 gramas, tá? Então eu vou fazer 4 pães aqui, são 4 partes de 440 gramas. Eu já vou montar no formato que eu vou assar, tá, gente? Então, eu abri a massa aqui e eu vou fazer aquele rolinho, né? Que todo mundo faz quando vai fazer pão, né? Eu já sovei bem essa massa aqui. Aí você vai sovando, né? Então, ó, essa parte aqui, ó, que é da emenda, é pra baixo, tá? Aí já coloca lá na assadeira. A assadeira já tá untada com óleo. Vou colocar pra crescer na assadeira agora, do jeito que tá aqui. Depois que crescer, tiver bom, aí eu pincelo a gema, mas não é necessário. Eu só vou fazer isso pra ficar bem marronzinho, bem douradinho, né? Eu vou fazer a outra, que é a massa de pão comum, até um tanto só, aí depois eu já venho boleando aqui, ó. Se tiver calor, gente, cobre com pano e coloca lá no sol, tá? Cresce que é uma beleza. Se não, você cobre com pano e joga um plástico por cima pra crescer, né? Aqui do mesmo jeito, a parte da dobra vai ficar embaixo. E agora, gente, que tá a chave do negócio. Agora eu vou trabalhar com o pão de queijo e presunto, tá? Vou abrir também, aqui está, já tá com um pouquinho de orégano. Colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou dar uma fechadinha aqui, ó.
Então, eu vou adicionar no pão todo. Ó, eu vou deixar, pessoal, esse punhadinho aqui pra me jogar por cima pra fazer a marcação, pra me diferenciar qual pão que é o qual, né? Dá uma ajeitadinha aí, gente, ó. Fecha bem ele. Porque esse pão recheado não pode ficar vazando o recheio, tá? Então, fecha bem ele, ó. Dá uma ajeitada assim. Do jeito que tá aqui, ó. Já coloca lá também pra crescer. Aqui, pessoal, é o de calabresa, tá? Só que o de calabresa eu vou misturar com a massa, tá? Então, eu vou misturar todo com a massa, ele é um pouco diferente. Então, pessoal, ó, eu coloquei aqui no pratinho pra facilitar a mistura, tá? Da calabresa com a massa do pão. Então, como a calabresa ela é meio gordurosinha, então eu vou jogar um pouco de farinha de trigo, tá? Pra dar uma firmadinha nessa massa aqui. Mas isso vai dar todo um sabor diferenciado nesse pão. Essa calabresa com cebola. Então aqui, gente, ó. Posso colocar a base de um copo de farinha para dar uma sovadinha a massa de pão com a cebola e a calabresa, tá? Pode acrescentar aí um copo de farinha. Já é gordurosinha a calabresa, então não precisa ficar Então, a calabresa, gente, ela já é gordurosa, né? Aí não precisa ficar pincelando óleo, passando óleo na massa, tá? Aí aqui, do jeito que tá aqui, vou jogar um pouquinho de farinha pra me abrir com o rolo. Então, vocês vão fazendo assim agora, ó, pra tá enrolando essa massa, pra formar o pãozinho. Ó, do jeitinho que tá aqui, é só colocar na forma pra crescer. Gente, ó, eu vou pincelar um pouquinho de óleo, só um pouquinho de óleo por fora dos pães, tá? Isso aqui vai ajudar para que não resseque e vai ajudar também no crescimento. Então, eu vou colocar nesses aqui, pincelada de óleo.
Nesse aqui de calabresa eu não vou pincelar, tá? Porque já tá bem gordurosinha a massa, então não precisa. Agora, pessoal, eu vou cobrir com um pano e vou colocar um plástico em cima. E eu vou deixar crescer por 2 horas ou até triplicar o tamanho do volume dos pães. Então, assim que ela estiver bem grande, eu volto pra gente pincelar a gema e colocar pra assar esses pães, tá bom? Então, até daqui a pouco. Pessoal, o nosso pão já triplicou o tamanho, tá? Agora eu vou dar uma pinceladinha com gema, porque eu preciso fazer a marcaçãozinha, tá? Então, vou dar uma pinceladinha aqui com a gema. Fica bem douradinho, bem bonito, né? Aqui, no nosso pão de... No pão de calabresa, eu vou pincelar a gema. E vou colocar bolinho e salsinha, tá? Pra fazer a marcação de pão de cebola com calabresa. E aqui no de queijo e presunto, a gente coloca a pinceladinha de gema e coloca esse punhadinho de queijo e presunto aqui, ó. Que eu tinha separado aquela hora, tá? Aqui já tem o orégano também. Então, aqui já tem o orégano também. Pessoal, só uma dica pra vocês. Esse pão aqui de calabresa com cebola, você pode também fazer só de cebola, tá? Fica muito gostoso o pão de cebola. Aí vocês podem fazer o pão comum, o pão de calabresa com cebola, o de queijo e presunto recheado e também o pão só sabor de cebola. Aí você coloca a meia cebola e não põe a calabresa, tá? E aí, gente, o pão de torresminho, ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer igual eu fiz o de presunto. O pão de torresmo, em vez de vocês colocarem um queijo de presunto, vocês colocam o torresminho. Você compra o torresmo, o toucinho, frita ele, deixa esfriar, tritura ele no processador, tá? E sem aquela gordura, só o corinho mesmo, tá? Você tritura ele e recheia o pão, tá? E coloca um pouquinho por cima, é o mesmo procedimento do pão de presunto e queijo, tá? Então agora, gente, eu vou colocar pra assar. Aí daqui a alguns minutos eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dos pães. E daí a gente já vê certinho, eu já falo pra vocês por quanto pode ser vendido cada pão desse daqui, tá bom? Pessoal, nossos pães já estão assados. Olha como que ficou a aparência deles. Ainda tá um pouquinho quente, mas eu vou descolar eles aqui pra colocar no pano. Porque pra colocar no saquinho ele tem que estar totalmente fria, tá? Pra tá colocando no saquinho. Olha como ele tá bem assadinho. Esse aqui é o pão comum, sem recheio, ó. Ele tá bem assadinho. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o de calabresa. Esse é o de queijo e presunto, ó. Só, ó.
Então, gente, agora embrulhar no pano e deixar esfriando aí por meia hora, 40 minutos. E depois já embalar no saquinho e pode sair e vender. Agora eu vou cortar aqui para vocês verem como é que ficou. Gente, preço sugerido para o pão, para esse pão aqui, que é pão comum, sem recheio, sem nada, R$5, tá? O pão de calabresa ou de queijo e presunto, de 10 a 12 reais, tá? Preço sugerido para a venda. Vocês veem que é uma receita bem econômica, que dá para ter um bom lucro aí, ganha mais de 100% com a venda desses pães. Então, agora vamos para o primeiro, vamos ver se ficou macio mesmo. Aqui está, super macio. Vamos para o segundo, de queijo e presunto. Olha. Vou cortar mais uma parte aqui, para vocês verem como que ficou. Super macio, gente. Olha. E vamos para o de calabresa, pra gente ver como que ele ficou. Esse de calabresa ficou mais macio que os outros ainda. Porque é bem gordurosinha a calabresa, né? Olha. Tá um cheiro maravilhoso, gente. Ó. Super macio. Ó. Pessoal, era essa receita que eu tinha para passar para vocês hoje, como ideia e dica para se ganhar mais dinheiro. Espero que vocês tenham gostado, que seja de alguma ajuda aí para você que está desempregado, precisando de uma renda. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchauzinho!